E agora você vai descobrir por que a rede elétrica brasileira é um dos casos mais curiosos do mundo. Enquanto a maioria dos países escolheu um lado, nós decidimos viver no meio do caminho entre o 127 e o 220 volts. Mas para entender essa bagunça organizada, precisamos voltar no tempo, mais precisamente para o final do século XIX, quando dois gênios travavam uma batalha pelo futuro da humanidade: Thomas Edison e Nikola Tesla. Edison defendia a corrente contínua a 110 volts. Era seguro, mas a energia não conseguia viajar para longe sem se perder no caminho. Já Tesla propunha a corrente alternada, que com a ajuda de transformadores, podia viajar por centenas de quilômetros. O Brasil estava começando a se iluminar justamente nessa época, e como não tínhamos tecnologia própria, importamos o que havia de disponível. No Rio de Janeiro e em São Paulo, empresas canadenses e americanas, como a famosa Light, instalaram o padrão de 110 volts, que era o que eles usavam lá fora. Já em outras partes do país, como no Nordeste e no Sul, as empresas que ganharam as concessões eram de origem europeia e trouxeram o padrão de 220 volts. O resultado? O Brasil cresceu com dois corações elétricos batendo em ritmos diferentes. Mas o que pouca gente sabe é que o nosso sistema se tornou, por acidente, um dos mais versáteis que existem. Vamos à parte técnica que faz a sua casa funcionar hoje. No padrão brasileiro, a distribuidora entrega para você um sistema que chamamos de bifásico. Chegam 3 fios no seu poste, 2 fases e um neutro. Pense nisso como um sistema de pesos e medidas. Cada fase carrega 127 volts. Se você liga um fio fase com o neutro, você tem a tomada comum de 127, que muitos chamam erroneamente de 110. Mas se você unir essas duas fases diferentes, você soma as forças e obtém o 220 volts. Isso é uma vantagem estratégica imensa. Se você tem uma rede de 220 volts disponível, você consegue fabricar os 127 facilmente. Agora, se a sua cidade entrega apenas o sistema monofásico de 127, você está preso. Para ter um chuveiro potente ou um ar-condicionado eficiente, você precisaria de transformadores pesados e caros, ou de uma reforma completa na rede da rua. E por falar em potência, por que aparelhos pesados preferem o 220? É aqui que entram os amperes. Imagine a eletricidade como água passando por um cano. Se você tem mais pressão, que são os volts, você precisa de menos volume, que são os amperes, para entregar a mesma energia. Menos amperes significam que o fio esquenta menos. Por isso, aparelhos de 220 volts podem usar fiação mais fina e são mais eficientes, evitando o desperdício de energia em forma de calor. Mas nem tudo é vantagem. Essa convivência exige cuidado extremo. Quem nunca queimou um aparelho ao viajar para outra cidade? Ou pior, quem nunca viu um eletricista iniciante ligar o neutro onde não devia e causar um prejuízo enorme? A segurança deve ser o seu primeiro pensamento, especialmente para quem tem crianças ou animais de estimação. O choque de 127 volts já é perigoso o suficiente para causar paradas cardíacas, mas o de 220 não perdoa. Invista em tomadas com proteção, aquelas que fecham sozinhas, ou use protetores manuais. E lembre-se da regra de ouro. Em áreas úmidas como pias e banheiros, a água é o pior inimigo da eletricidade. Um descuido pode ser fatal. E sobre aqueles 60 Hz que você lê nas etiquetas, isso é a frequência. É a velocidade com que a energia oscila, indo e voltando, 60 vezes por segundo. Isso é definido lá na turbina da usina hidrelétrica. Se essa velocidade muda, como acontece em alguns países que usam 50 Hz, o seu relógio digital atrasa e o motor da sua geladeira pode queimar por falta de sincronia. O Brasil é um país complexo e nossa rede elétrica reflete isso. É uma mistura de história, economia e engenharia improvisada que acabou funcionando. Se você acompanhou essa explicação até aqui, é sinal de que você valoriza o conhecimento técnico e quer entender como o mundo ao seu redor realmente funciona. Eu não gosto de interromper o raciocínio no início com pedidos de inscrição, mas se este conteúdo agregou valor para você,
Sinta-se à vontade para se inscrever e compartilhar com quem também gosta de saber o porquê das coisas. Sua satisfação e curiosidade são o que movem este canal. No próximo vídeo, vamos falar sobre a rede elétrica da China. Como eles lidam com o sistema de 50 Hz e por que a energia solar por lá enfrenta desafios que nós aqui no Brasil nem imaginamos. Até a próxima.